Pare de espiritualizar as decisões que você precisa tomar. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, se você está aqui e você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, para que o poder da palavra continue se manifestando e o poder da palavra continue se expandindo, chegando a mais pessoas. Me ajude a fazer esse canal crescer e a palavra atingir a mais pessoas. A palavra de Deus no livro de Neemias diz que quando Neemias perguntou como estava Jerusalém e ele descobriu que a cidade estava em grande miséria e humilhação, a palavra diz que ele sentou, chorou. Olha o que diz a palavra. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam do exílio. E a palavra segue dizendo: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo. A palavra diz que quando Neemias ouviu essa palavra, ele sentou e chorou. Olha como diz a palavra. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, lamentei e chorei por alguns dias. Quantas vezes nós nos deparamos com situações nessa vida, não importa qual área, mas situações de miséria e humilhação em determinada área na nossa vida, ou situação de destruição. Às vezes a situação está tão fora do nosso controle que a gente senta e chora. E não tem problema nenhum sentar e chorar. A palavra aqui diz que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias, porque às vezes o cenário é tão caótico, está tão fora do nosso controle que a nossa vontade realmente é sentar e chorar. E não tem problema algum, faz parte, sentar, lamentar, chorar. Mas a palavra aqui também diz que ele ficou por alguns dias. A palavra no capítulo seguinte segue dizendo que quando ele esteve diante do rei, o semblante dele estava triste. E o rei perguntou: o que está acontecendo contigo? Parece ser tristeza do coração. O que parece com você que está com esse semblante não está doente? E a palavra segue dizendo que o rei falou: parece uma tristeza do coração. E Neemias contou o que aconteceu. E olha a decisão de Neemias. O rei perguntou: o que você me pede agora? E olha a petição de Neemias. Olha o que diz a palavra: se for do agrado do rei, peço que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então a palavra disse que o rei perguntou: quanto tempo vai durar a sua ausência? Quanto vai durar a sua ausência? E ele marcou um prazo determinado. O que eu estou querendo dizer com isso? Neemias, embora tenha sentado, chorado, lamentado por alguns dias, Neemias se colocou à disposição para reconstruir. E por conta desse posicionamento, Deus o abençoou. Quantas vezes nós, quando vemos a situação fora do nosso controle, nós sentamos, nós lamentamos, nós choramos, nós oramos, mas nós não decidimos reconstruir. Nós não tomamos certos posicionamentos, nós não tomamos certas posições. Nós muitas vezes não colocamos a mão na massa. O galo, gente, o galo do vizinho começou a entrar no vídeo. Vamos deixar o galo e segue. Vamos fazer aqui uma enquete para o nome desse galo. E a palavra aqui segue dizendo que Neemias, embora ele tenha orado, chorado, lamentado por alguns dias, ele pediu, quando ele encontrou esse acesso no rei, porque ele era copeiro do rei, ele tinha acesso. E isso também é importante. Nós precisamos discernir os acessos que nós temos para fazer o pedido certo na hora certa. Neemias, ele teve acesso ao rei porque ele era copeiro e ele não desperdiçou. A palavra diz aqui que ele se lamentou, chorou, mas a palavra também diz que o que ele pediu ao rei foi que ele fosse reconstruir. É que o rei liberasse para que ele fizesse aquela reconstrução. Quantas vezes nós vemos o cenário fora do nosso controle? Nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida e aí nós ficamos naquele primeiro passo de Neemias, orando,
né? Chorando, lamentando, mas não tomamos passos que precisamos tomar. Aquilo que é espiritual, Deus vai fazer, mas aquilo que são decisões que precisamos tomar, atitudes que precisamos tomar, colocar a mão na reconstrução, Deus não fará por nós. E quantas vezes nós estamos desgastados no processo porque não conseguimos sair daquele primeiro passo de lamentar, chorar, orar e não agir. Aquilo que nós precisamos agir, Deus não fará. O que era espiritual aqui nessa parte para Neemias? Neemias pediu cartas de recomendação. Neemias pediu a liberação para que ele fosse reconstruir. Neemias fez a inspeção. Neemias determinou um prazo. Quantas vezes nós fazemos uma obra na nossa casa, o pedreiro nos dá um prazo e às vezes não consegue cumprir. Não é nem por falha dele, às vezes ocasiões do tempo. Nós marcamos para fazer uma laje em casa e chove a semana inteira. Existem situações que fogem do nosso controle. Neemias ali determinou um prazo. Neemias cumpriu aquilo que foi determinado para ele fazer. Porém, Neemias se colocou à disposição. O que ele pediu para o rei foi: me libera para que eu possa ir reconstruir. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus reconstrua para nós. E o que Deus tem a fazer é nos liberar, nos abençoar, abrir as portas, mandar recursos, mas há decisões que nós precisamos tomar. O galo de novo, gente. Mas as decisões que nós precisamos tomar é decidir a ir, decidir a reconstruir e parar de espiritualizar as decisões que nós precisamos tomar. Porque quando nós decidimos, Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus manda as cartas de recomendações, como foi o caso, Deus envia pessoas, Deus envia auxílios, Deus envia auxiliadores, Deus envia aquilo que precisamos, mas Deus não vai decidir para mim e para você. Enquanto nós estivermos espiritualizando as decisões que nós precisamos tomar, nós não vamos conseguir sair da primeira parte, que é chorar, se lamentar e orar. Que nós possamos fazer como Neemias e decidir colocar a mão na massa, porque o Senhor nos abençoará e nos fará prosperar, nos fará com que sejamos bem-sucedidos naquilo que nós propomos a fazer. Que Deus nos abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.